Olá, meu nome é Andrei Soares, sou oncologista clínico do Centro Paulista de Oncologia, do Hospital Albert Einstein e chair do LACOG-GU. Estou com meu amigo Stênio Zec, que é urologista-chefe da uro-oncologia e da urologia do Hospital AC Camargo, presidente e fundador do Grupo LARC. Hoje a gente está recebendo aqui o Fernando Nunes, que é oncologista clínico da Clínica Clion, em Salvador, presidente da SBOC da Regional da Bahia. E Dr. Gustavo Carvalhal, que é urologista do Hospital Moinhos de Vento e também urologista da Escola Brasileira de Urologia, da SBU. Obrigado pela presença de vocês, obrigado. Bom, a gente teve aí a reunião do LACOG e do LARC em conjunto para tentar formatar aí umas recomendações de tratamento de câncer renal, do início ao final de toda a jornada do paciente. Mas como não era diferente de se esperar, o hot topic e o momento mais quente foi a discussão de nefrectomia citorredutora, né? Então, Gustavo, fala um pouquinho pra gente só um breve histórico de como é que era a nefrectomia antes e o que a gente está chegando nela. Perfeito, André. Então, esse é um assunto palpitante agora em uro-oncologia, não é? Porque recentemente foi publicado um estudo prospectivo, não é? O Carmina Trial, sobre você fazer a nefrectomia citorredutora ou não fazer, ou já tratar com as drogas inibitoras da tirosina quinase, no caso do Carmina foi o sunitinib, e comparar os resultados desses pacientes. E esse estudo, que nós vamos depois discutir com mais detalhe, tem várias limitações, mas ele foi uma surpresa para todos nós urologistas, né, e uro-oncologistas, porque ele mostrou achados que até agora na literatura a gente não esperava, não é? Classicamente, desde o tempo do tratamento com interfero e tudo, a gente sabia que fazendo a nefrectomia, esses pacientes normalmente tinham um ganho de sobrevida de alguns meses, em estudos retrospectivos, né, e estudos que foram feitos em outra época de imunoterapia, né, com interferon e tal, estudo da SWOG, estudo da EORTC. Na verdade, a gente sempre acreditou que retirando a massa tumoral você diminuiria a antigenicidade, melhoraria a efetividade do sistema imune do paciente, a gente poderia prolongar a sobrevida, né, desses pacientes. E isso hoje tem sido questionado. Então, na verdade, a grande questão é como você vai selecionar melhor o paciente que vai se beneficiar de uma nefrectomia citorredutora ou não. Muitos desses pacientes, né, André, eles têm uma sobrevida muito limitada. Então, agora nós estamos começando a aprender o subgrupo mesmo que deve se beneficiar da cirurgia citorredutora e qual que não vai se beneficiar, né? O paciente que tem uma doença de alto risco de progressão, metástases cerebrais, metástases ósseas disseminadas, esse paciente, muitas vezes, a gente acaba prejudicando o mesmo em fazendo uma nefrectomia, não é? Que pode dar complicações. A nefrectomia citorredutora ela é uma nefrectomia diferente da nefrectomia que a gente faz para a doença primária não metastática, porque ela se reveste de um grau de complicações maior. O paciente, em geral, já é um paciente mais doente, mais debilitado. Então, acho que a chave hoje é você selecionar bem qual paciente que realmente vai se beneficiar da nefrectomia citorredutora. Fernando, fala pra gente um pouquinho o que é o Carmena, um resumo rápido do Carmena. Falando muito rapidamente do racional desse estudo, né? Nós vemos de dados prospectivos apenas na era da imunoterapia, né? Era antiga, do SWOG e do IORTC, como já foi falado aqui, e nós tínhamos apenas dados retrospectivos da terapia de terapia-alvo, né? Do TKI, e o Carmena veio, na era moderna, tentar responder essa questão se a nefrectomia citorredutora em pacientes metastáticos haveria algum benefício ou não. O que nós temos do estudo foi que a inclusão de pacientes apenas de risco intermediário e risco alto não trouxe um benefício, né, demonstrado em sobrevida global com esses pacientes. Algumas conclusões a gente pode tirar disso, que talvez para esses pacientes no qual a doença já esteja muito avançada, você submeter esses pacientes a uma cirurgia, isso pode retardar o início do tratamento principal, que é a terapia-alvo, ou ainda você pode submeter esse paciente a uma complicação de uma cirurgia, né? Imagine que sejam pacientes
que nesse estudo a maioria dos pacientes incluídos foi o T3 e T4, então não é uma cirurgia simples, fácil, acho que tem 2 cirurgiões aqui que podem falar muito melhor do que eu, mas talvez o grande ponto desse estudo foi evitar que esses pacientes sejam submetidos a uma cirurgia com grande morbidade. O que a gente viu no estudo é que os pacientes não são os pacientes que a gente fazia cirurgia, acho que antes, né? Pelo menos a impressão que eu tive é que o Carmena, ele foi muito bom, um estudo muito interessante, porque ele é um estudo que não foi um estudo patrocinado, ele é um estudo sem a indústria farmacêutica estar por trás. Ele é um estudo que foi difícil de conseguir recrutar. Sabe que o CERTIME, por exemplo, um estudo que não avaliou o papel da nefrectomia, mas o momento da nefrectomia, ele acabou nem conseguindo recrutar tantos pacientes. Apesar de que o Carmena também foi interrompido precocemente, mas ele tem um número mais interessante de pacientes. Mas a gente vê que os pacientes colocados no estudo Carmena não são os pacientes. São pacientes que têm muito mais doença fora do rim do que doença renal. São pacientes, como foi falado aqui, uma incidência de pacientes de alto risco, de mau prognóstico, muito alta, muito mais do que a gente costuma ver. A gente já sabia que esses pacientes, principalmente, eles não têm condição de fazer tratamento depois da nefrectomia. A gente tinha dados, se não me engano, foi em torno de 20% dos pacientes que fizeram nefrectomia no primeiro momento nem chegaram a receber terapia com TKI depois. A gente já sabia isso da literatura, que esses pacientes, em torno de 30% desses pacientes, nunca recebem tratamento, o que pode piorar. E por outro lado, a gente teve 17%, se não me engano, dos pacientes que fizeram, na verdade, início com TKI e fizeram a nefrectomia em algum momento. Fazer a nefrectomia por qualquer motivo. E quanto isso pode ter contaminado, eventualmente, a possibilidade da nefrectomia. Como é que você vê tudo isso? Como é que mudou teu dia a dia? Realmente, às vezes a gente tem a evidência de melhor nível, né? Mas esse trabalho ele não tem um nível tão fantástico assim, né? Esse é um problema que a gente vê. Foi um estudo com uma série de dificuldades, recrutou menos que um paciente por centro. Os casos bons parece que não foram incluídos, ou seja, alguém os quis operar antes. Há uma certa confusão. Mas não era para ser operado e foi, mas às vezes ele foi operado por questão paliativa. Sangramento, não é o princípio da citorredução, que aí ele tem que ser operado independente do braço do estudo que ele esteja. Então, é um estudo que eu vejo com uma certa dificuldade. A gente viu algumas coisas que não podem ser esquecidas, que são retrospectivas, mas a maioria dos trials que aprovaram as terapias-alvos que nós conhecemos hoje, tinha uma predominância de pacientes que tinham sido nefrectomizados. Então, é claro que fica meio... bate com o que a gente já sabia, o alto risco, a doença muito volumosa, visceral, talvez não seja um bom candidato. Mas eu não sei se ainda não existe um grupo, ou talvez, de pacientes que deva ser operado com risco. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta invertida, porque o cirurgião quer operar, o oncologista quer medicar. Eu vou perguntar para o Gustavo quem é aquele paciente que ele não opera, ele não quer operar. E perguntar para ele qual é o paciente que ele fala, não, o senhor vai operar, depois o senhor volta e eu vou dar alguma medicação. Eu acho que ajuda muito no nosso aprendizado aqui. Eu acho que, na verdade, Stênio, eu acho que essa é a chave. Você tocou no ponto nevrálgico, né, que a gente tem em indicar ou não uma nefrectomia citorredutora nesses pacientes. E nesse sentido, até paradoxalmente, o Carmina Trial talvez tenha nos ajudado como urologista, né? A gente não necessariamente ter que operar um paciente muito doente, porque agora a gente tem esse estudo que vai contra o que tinha na literatura, que mostrava que sim, que era sempre vantajoso você operar o paciente, né, antes de partir para tratamento sistêmico no cenário metastático. Então, eu acho, te respondendo a pergunta, Stênio, que o paciente que não deve ser operado é aquele paciente com muito má performance clínica, com doença disseminada de mais volume fora do rim do que dentro do rim, não é? Como o Andrei já mencionou, pacientes com metástases cerebrais, geral tem um prognóstico muito ominoso, não é? E o tratamento radioterápico dessas metástases, em geral, ele não é tão animador, ele produz sequelas importantes, neurológicas e raramente ele retarda a progressão da doença. Então eu tendo a ser mais seletivo hoje em indicar. Mas também, como você falou, é claro que é uma evidência de nível 1A, um prospectivo randomizado, que todo mundo gosta que ocorra na medicina, mas veja bem, é um estudo com vários vieses metodológicos, como o Stênio apontou, e todas as revisões sistemáticas até agora de séries retrospectivas e meta-análises, elas apontaram o contrário, mostraram que o paciente que retira o tumor primário sempre teve vantagem. Então, eu acho que o primeiro estudo, ele não deve ser definitivo. Eu não estou sendo taxativo, eu não fecho a porta da nefrectomia citorredutora para a maioria dos meus pacientes. Pelo contrário, eu acho que a chave é a seleção.
Paciente com muito má performance, esse paciente pode começar um tratamento clínico. E uma coisa interessante é que talvez isso seja um teste terapêutico, quer dizer, é o paciente que realmente vale a pena você investir, porque ele vai sim, se ele teve uma resposta à medicação, esse paciente é o paciente que pode vir a se beneficiar depois da retirada do tumor primário e de uma intervenção mais agressiva, na verdade. O grande problema é que, na verdade, nós estamos vivendo um momento na uro-oncologia em que a droga hoje de primeira linha ainda são os inibidores de tirosina quinase, mas isso provavelmente vai mudar. As drogas imunoterápicas estão chegando forte, não é? E nós vamos ter que ver como é que nós vamos posicionar no cenário das novas drogas. Eu estava conversando com o André informalmente aqui, esses tempos eu operei o primeiro paciente que fez uma neoadjuvância com uma droga imunoterápica, o paciente do Dr. André Fay, que estava em protocolo na instituição universitária que nós trabalhamos juntos, e foi muito difícil a cirurgia. E a paciente ela respondeu inicialmente, mas o tumor primário dessa senhora, ele ficou de uma tal maneira aderido da musculatura lombar, que dificultou muito a cirurgia num segundo momento. Então, até logo que eu saí de campo com os residentes, eu liguei para o André, quero te passar uma experiência, porque na verdade, assim, foi muito difícil. Quer dizer, eu acho que talvez o melhor seria a gente ter retirado esse tumor antes de começar o tratamento. Vamos ver então quais os doentes que ele mandaria para você, ou se ele não manda para você operar. Então, esse é um ponto bastante interessante, Stênio, porque a gente tem que pensar, paciente que chega no meu consultório, que às vezes nem passou com o urologista, e que eu vou falar, não, você não vai começar nada agora, você vai voltar para o Stênio para ele operar você. Quem é esse paciente, né? O que nós temos que pensar é tentar esmiuçar o que nós temos de dados hoje, dos estudos, e hoje o paciente que eu considero que não foi incluído no Carmina Trial e que eu poderia me sentir mais confortável de indicar seria o paciente de baixo risco, com baixo volume de doença. Eu acho que esse é o paciente que eu teria mais respaldo cientificamente para mandar esse paciente para você, inicialmente, né? Já foi tocado aqui por diversas vezes o assunto da imunoterapia e que nós estamos agora. Eu acho que esse assunto é um assunto que vai ainda gerar bastante debate, porque nós temos hoje pré-aprovadas medicações fora do nosso país, no qual a imunoterapia está vindo com grande força, na primeira linha, inclusive. E a pergunta que eu deixo até para vocês aqui é se a introdução da imunoterapia como primeira linha, isso pode mudar os dados disso, porque nós sabemos que estudos mais antigos, como já foi falado, o SWOG e o RTC, utilizou a imunoterapia. Sim. E a citorredução nesse contexto foi muito interessante, né? E talvez não seja bom para o inibidor de tirosina quinase, mas se com a introdução de imunoterapia isso não vai se mudar, o que é que vocês resgatando o que o Gustavo falou, na verdade a gente não teve a resposta que a gente queria com o Carmina, ele não vai ter, porque estudos com TKI a gente não tem mais, não vai ter, e a gente realmente, até porque a gente já mudou e nem adianta mais começar um estudo hoje com TKI, porque essa não é a nossa realidade mais, então não faz muito mais sentido. A gente tem que, em torno de 85% a 92% dos pacientes fizeram nefrectomia nos estudos pivotais, tirando o estudo de mau prognóstico com tensirolimos, que foi um pouquinho mais baixo, se não me engano foi 2/3 ou um pouco mais que fez nefrectomia. Mas nos outros estudos sim, você pega o acesso expandido de sunitinib, que são 5 mil pacientes, a incidência de nefrectomia nesses pacientes foi quase 88% desses pacientes. Então, essa resposta a gente não vai ter mais. E eu não sei até que ponto ela realmente é tão importante ou se a gente tem que dar um passo à frente. E a gente entra num problema no racional biológico. O problema é, no estudo Checkmate 214, que usou a combinação de nivolumab e ipilimumab, se não estou enganado, 3/4 dos pacientes fizeram nefrectomia citorredutora. Então, assim, a gente vai de novo começar a bater com aquele problema. Será que precisa ou não? E a gente entra em alguns aspectos. Bom, a gente teve nos pacientes, população intermediária e alto, que era o objetivo primário, mais ou menos 700 pacientes, 750 pacientes. Eles tiveram uma taxa de resposta radiológica completa de 9%. Se a gente pegasse a população que fosse PDL1 positiva, a taxa de resposta radiológica completa foi 16%. A pergunta é, será que a nefrectomia foi importante para a gente atingir essa resposta completa? Ou será que ela passou a ser, na verdade, não precisaria ser feita ou não? Então a gente tem um pouco de discussão. Eles eram bons de cara para ser operados, já eram melhores. Né? Ou se de repente a nefrectomia não fez. Agora, eu acho que
a gente vai voltar a discutir nefrectomia, por quê? Porque existem algumas razões, e talvez a nefrectomia foi mais importante na época da interleucina e do interferon, dos estudos do interferon, por conta de fenômenos imunológicos. A gente sabe que a presença do tumor inicial tem muita produção de TNF, por exemplo. O TNF ele inibe a atividade das novas imunoterapias também. Então, potencialmente, a gente vai enxergar que para esses pacientes que têm o tumor ainda primário presente, talvez não respondam muito bem a essas novas terapias. Então, acho que a gente vai ter que entrar num outro... Mas e aquela questão que tem se falado extraoficialmente, que é o seguinte, se é que você vai operar um metastático no cenário da imunoterapia, que talvez fosse interessante dar a medicação primeiro, com o inimigo presente, o antígeno que é o tumor, e, enfim, quando você removesse o órgão, a nossa imunidade liberada pela medicação já conheceria, ou se não, ou se é melhor tirar o primário e depois entrar com a medicação. Qual a opinião de vocês nisso? Eu sei que é uma Ele tem uma opinião pessoal agora, né? Ele não gostou muito, mas no caso eu não gostei, né? E claro, a gente sabe já da era da inibição da tirosina quinase, né, que às vezes são tumores de difícil ressecção muitas vezes, não é? Tumores volumosos, no cenário metastático muitas vezes a lesão já é maior e tudo. Então eu achei muito dificultosa a remoção do tumor pós foi nivolumab que foi usado nesse caso específico. E quando a gente fazia a nefrectomia citoredutora depois da neoadjuvância com TKI, você faz a neoadjuvância com sunitinib, pazopanib e tudo, em geral ela não funciona, não vai tornar um tumor irressecável num tumor ressecável, né? Na maioria dos casos há a progressão do tumor e essa cirurgia fica mais difícil depois, tem que dar o tempo de washout do inibidor de tirosina quinase, não é? Então eu ainda acho que a nefrectomia citoredutora vai permanecer por muito tempo na uro-oncologia, especialmente no cenário das novas drogas. Mas é só guessing, é uma adivinhação. A gente não tem, a meu ver, dados sólidos para dizer se isso realmente vai ser uma rotina, não retirar mais o tumor no cenário metastático. Acho que nós vamos continuar fazendo citoredução, excetuando talvez o caso da doença mais de um risco maior de progressão, paciente mais depauperado, debilitado. Que os nossos oncologistas pensam. O momento, se é que vai ter, né, de fazer a nefrec frente à imunoterapia moderna. Então, eu vou muito com o que o Andrei falou, eu concordo com ele, eu acho que sim, esse assunto vai voltar ainda, né, não hipótese alguma isso é definitivo. Veja que nas nossas discussões do consenso, sempre alguém voltava atrás, e os casos selecionados? E os casos selecionados? Esses casos selecionados sempre haverão. Essa discussão, para mim, é interminável. Né? Em relação à imunoterapia, a gente está começando a aprender, né? E sem dúvida, talvez o tumor presente ou não, isso vai dar algum esclarecimento para a gente daqui a alguns meses ou anos. Eu vejo alguns pontos, são duas coisas. Então, uma é o cenário da neoadjuvância e adjuvância e o cenário da nefrectomia citoredutora, já no paciente metastático. É interessante lembrar que esse estudo é o estudo Prosper, é o único estudo, pelo menos que eu me recordo atualmente, que está fazendo neoadjuvância seguido de adjuvância com imunoterapia. Então ele dá algumas, se não me engano, 2 ou 3 doses de nivolumab antes da cirurgia e depois o paciente segue. A gente tem outros estudos com atezolizumab e pembrolizumab, mas são após nefrectomia. Um dos medos que a gente podia ter, que foi o que você falou, em relação à carga de tumor que a gente tem lá, para potencialmente ter os neoantígenos para que essa imunoterapia seja mais, que a gente consiga ensinar mais, estimular mais o nosso sistema imunológico, é verdade. Eu particularmente gosto muito do desenho do Próspero, mais do que dos outros, por conta disso. Mas tem um ponto, a gente não se preocupa mais tanto hoje com a doença micrometastática, que era um medo de que a imunoterapia poderia não funcionar, porque a gente vê em melanoma, por exemplo, isso funcionou. Tá? Então, eventualmente, tratar esses pacientes pode funcionar. Mas esse desenho traz duas coisas interessantes. Uma é que a gente pode ativar mais o sistema imunológico. Segunda, a gente vai olhar na patologia o que está acontecendo com esses pacientes. Isso é muito legal. Na doença metastática vai ficar uma dúvida, que eu acho que a gente vai ter que entender. Até que ponto as citoquinas produzidas no tumor primário presente influem negativamente a resposta da imunoterapia? Ou até que ponto a presença de... excluindo as citoquinas, mas a presença de mais carga de neoantígenos, vamos dizer assim, porque você tem mais tumor presente, isso seria importante. Eu acredito que para a doença metastática, se realmente a citoquina tenha papel,
vai ser mais importante a nefrectomia talvez no primeiro momento. Eu diria por que isso? Porque você já tem mais carga de doença metastática realmente para estimular o sistema imunológico, diferente da neoadjuvância, quando você teria uma doença micrometastática. Mas é um mero achismo, a gente está aqui elucubrando o que a gente pode fazer ou não. Especulando. Acho que não tem. Inclusive nós temos dados retrospectivos de que isso já foi revisto, obviamente, com todas as limitações de ser um dado retrospectivo, que talvez a nefrectomia realmente upfront seja superior a fazer nefrectomia pós. Mas, obviamente, com todas as limitações do dado de ser retrospectivo. Eu não sei, acho que não tem, está me ocorrendo agora, do ponto de vista de toxicidade, carga de resposta, pensando aqui, eu acredito que o trabalho da nossa imunidade, se tiver um primário lá, vai ser muito maior, vai necessitar de muito mais trabalho daquele organismo, daquele retirado. Então, eu não sei se tem algum dado disso, ou seja, os efeitos colaterais, o desgaste do paciente. Eu não sei se existe isso, eu acredito que não, gostaria de saber. O Próspero, André, até vou te perguntar, eu não conheço os dados do Próspero, né? Mas e os pacientes que foram operados depois da imuno, tem alguma coisa já apresentada em congresso aí? Não, eu desconheço qualquer dado, eu acho que isso é muito inicial, não porque eu inclusive liguei para o André porque eu nunca vi nada parecido, te confesso. E parecia, você sabe quando uma prótese peniana ou prótese de mama, o sistema imune vai lá e faz aquela carapaça da prótese? O rim estava como se fosse uma carapaça, parecia um ferro fundido, dificultou muito. Assim. Veja que os tumores são muito diferentes, né? E, por exemplo, o tumor de rim ele tem uma carga mutacional muito mais baixa que pulmão, que é uma comparação que eu vou fazer agora, mas ele tem qualidade de mutação muito boa. Então, a presença daquelas mutações Framing-Chip de inserção e deleção são muito grande, elas são muito grandes no tumor renal e elas são muito importantes para ser imunogênicas. Sim. Mas existe um dado de imunoterapia neoadjuvante em câncer de pulmão, um estudo de fase 2, que mostrou realmente que, é engraçado, a taxa de resposta radiológica não foi muito importante, ela foi bem baixa. Sim. Mas quando foi avaliada a taxa que você está falando, eu não lembro de nenhuma descrição de eventualmente derreter o tumor, como você quis dizer, do ferro fundido, mas a taxa de resposta avaliada realmente, patologicamente, foi muito superior as alterações do que, por exemplo, a radiológica. Então, realmente a gente está lidando com um novo mundo, uma nova realidade. E, mais uma vez, por mais que a sugestão seja difícil, vai ser bom porque a gente vai ter um material em boa quantidade. Para poder estudar isso. Finaliza para mim, Fernando, o que você recomenda, então, não necessariamente do paciente, mas qual seja a sua recomendação no geral para quando a gente está de frente ao paciente com câncer de rim metastático e precisa definir sobre atuação na doença primária ou não? Eu acho que essa é a minha recomendação, que eu acho que deve ser a recomendação de todo o grupo LACOG, de todos os profissionais que trabalham diretamente com o paciente com câncer renal, é que sempre seja discutido numa mesa ampla de profissionais, né, caso a caso, e os casos sejam selecionados para uma terapia ou outra de forma bastante responsável. Gustavo, lá que também fala a mesma coisa, né? De novo, é bom que a gente é o que a gente está fazendo no LACOG aqui, não é? E no LARC também, é a abordagem multidisciplinar que é muito importante. Então, cada vez mais na uro-oncologia hoje, os casos estão sendo discutidos em um cenário em que vários profissionais estão opinando. E isso é só em benefício do paciente. Eu acho que a gente trabalha em conjunto, o objetivo nosso é o mesmo, seja com cirurgia ou com tratamento sistêmico, é melhorar a qualidade de vida e a sobrevida dos pacientes. Então, acho que a abordagem multidisciplinar é o que vai levar ao melhor desfecho em cada caso isolado. Ótimo, obrigado, Gustavo. Fernando, Stênio, obrigado. Obrigado.